Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Deixa eu ajeitar aqui, peraí que eu comecei a gravar aqui e deixei o WhatsApp ligado. Pronto, desliguei. Bom, conforme eu havia prometido para vocês, eu estou tentando manter esse canal vivo, de certa forma, uma vez que eu voltei a gravar e tudo mais. E vamos conversar um pouco sobre cultura pop hoje. Bom, como alguns de vocês talvez tenham visto, o filme O Corvo, de 1994, que era estrelado pelo Brandon Lee, né, o filho do Bruce Lee, que morreu inclusive durante a gravação do filme, vai ter um remake que vai estrear agora esse ano, acho que no meio do ano, acho que em junho, julho, alguma coisa assim. E ele vai ter como protagonista o Bill Skarsgård, né? Que fará o papel de Eric Draven. Daí vazaram umas imagens e essas imagens causaram um certo rebuliço, pelo menos dentro da minha bolha, assim, né? E eu achei interessante porque muita gente torceu o nariz pro visual novo, muita gente gostou. Eu, enquanto velho paia que sou, saudosista e que curti o filme original, obviamente não achei legal. Achei meio feio. Dá a impressão que os caras miraram no Eric Draven e acertaram, sei lá, no MC Guimê, tá ligado? Ou em qualquer outro artista de trap americano que tem a cara tatuada e é magrelo, que parece que tá doente, alguma coisa assim. Mas é estética, né? Mas a gente já vai falar sobre isso, porque eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando sobre o assunto, porque embora eu seja um velho paia, e tenho as minhas preferências, obviamente, e muitas delas até bem retrógradas, de certa forma, eu não gosto de fazer coro com aquele bando de velho chato que fica torcendo o nariz pra tudo e reclamando e metendo a boca antes de ver, antes de conhecer. Estragaram o que eu gostava, que nem o povo que fala, destruíram a minha infância com as mudanças dos personagens e tal. E eu não curto isso, eu acho que cada época é uma época, cada época tem sua estética, tem as suas referências histórico-culturais, que acabam se refletindo sim no visual das coisas, na estética das coisas. Mas para eu poder falar do que eu pensei acerca dessa coisa do Bill Skarsgård e da versão nova que vai ser feita, a gente precisa voltar no tempo, porque tem a ver com o raciocínio que eu tive enquanto eu fiquei pensando sobre isso. Gente, talvez eu cite algumas datas aqui que possam estar imprecisas, porque eu tô falando meio que de cabeça, assim, entendeu? Mas, pra quem não sabe, eu sou o filme O Corvo, de 94. Obviamente que eu me identifico com o filme, porque era uma época em que eu tinha 14, 15 anos, então foi um filme que marcou muito pra mim, embora seja um filme bem mais ou menos, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas eu me identifico com aquela versão. Eu não me identifico com os quadrinhos da década de 80 que foram escritos pelo James O'Barr, e obviamente eu não vou me identificar com essa versão nova, entende? Mas calma, vamos chegar lá. Bom, o Corvo, ele é baseado em quadrinhos. Esses quadrinhos foram escritos pelo James O'Barr, como eu falei. Esse cara, ele era fuzileiro, se não me engano, ele serviu o exército naquela época. Isso foi no final da década de 70, 78, 79. E enquanto ele estava no exército, ele estava noivo e tudo mais, e a noiva dele morreu num acidente de carro, que foi causado por um motorista bêbado. Eu não lembro se ela foi atropelada ou se o cara bateu no carro dela, alguma coisa assim, mas rolou essa parada. E aí, é claro, ele entrou em depressão, ficou triste e começou a escrever essa história, que é meio semi-autobiográfica, né? Ele começou a escrever isso já nos anos 80, acho que em 81, por aí, e começou enfim, começou a desenhar no tempo livre dele enquanto ele ainda estava no exército. E, bom, ele tem um traço bem dark, assim, tem muito contraste, né, muito preto, é um preto e branco, o quadrinho original é em preto e branco, né, tem uma vibe meio Sin City, do Frank Miller, assim, claro, sem querer comparar, porque Frank Miller é Frank Miller, mas o James O'Barr tem essa pegada de muito contraste, tem muito preto, é um quadrinho muito violento, ele é extremamente melancólico, extremamente triste, né, e ele tem alguns clichês, alguns chavões da época. Às vezes é um pouquinho brega, mas acabou ficando cult. Ele foi lançado só em 89 por uma editora independente. Como é que era o nome? Acho que é Caliber Publications, Caliber Press, alguma coisa assim. E acabou fazendo bastante sucesso, de uma forma muito inesperada. Começou a fazer sucesso entre as pessoas porque, o pessoal viu aquele quadrinho super melancólico, acabou se identificando com isso. Vocês precisam lembrar que aí a gente entra na questão estética. A gente está falando dos anos 80. E era uma época bem do pós-punk. Ele é um quadrinho altamente influenciado pelo pós-punk. Então ele tem aquela estética gótica do começo dos anos 80, que é quase glam, né? É uma coisa que, tipo, tem muito preto, tem muita maquiagem, mas também tem uns cabelos com mullet espalhadão, tem uns cabelos espetados. É uma estética com essa pegada. E é uma estética com a qual muitas pessoas se identificaram naquele período. Então ele acaba indo muito nessa verve. Ele é fruto da sua época. E é por isso que eu disse pra vocês que eu nem me identifico, porque quando esse quadrinho foi escrito e lançado, eu era criança. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Né? Eu nasci em 80, então o quadrinho começou a ser escrito acho que em 81, ou no ano que eu nasci, e foi lançado em 89, eu tinha 9 anos de idade. Né?
Eu só fui conhecer os quadrinhos depois que eu vi o filme. Então veja, é natural que as pessoas, que o jovem daquela época, né, os jovens se identificassem com aquela estética, porque conversava com eles. Tanto no texto, que é melancólico, que é triste, que é todo tipo trevoso e tal, né? E com essa coisa da violência, porque naquela época os quadrinhos mais violentos eles não eram tão comuns quanto a gente tem hoje em dia, existia uma ultraviolência no quadrinho. O roteiro ele puxa para um lado muito etéreo em alguns momentos, mas ao mesmo tempo bastante contundente, bastante pesado, né? Ele aborda principalmente, ele é uma história de fantasmas, vamos dizer assim, porque afinal de contas a gente está falando de um cara que morreu e voltou para se vingar e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também é uma história de tragédia, uma história de luto. Foi o modo como o autor lidou com o luto. Aí a gente avança no tempo. Em 94, a gente teve o filme O Corvo, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Mas é um filme bem meia boca, gente. É um filme bem merda, assim. Eu revi recentemente, eu sempre revejo O Corvo. De tempos em tempos eu tô revendo. E ele é um filme bem mais ou menos. Não é nenhum primor. O diretor dele... Como é que é o nome do cara? Porra, nome conhecido. Alex Proyas. É o cara que fez Eu, Robô. Ele fez... Meu Deus do céu... Acho que Cidade das Sombras, não sei se alguém aqui assistiu, eu gosto muito desse filme, Cidade das Sombras. E tem a coisa horrorosa, que é aquele Deuses do Egito, de 2016, que é muito ruim, que também tem a direção desse cara. Enfim, o filme, ele tinha o Brandon Lee, né, que era o filho do Bruce Lee, como protagonista. É um filme também muito dark, muito melancólico, né? Eu diria que as atuações nesse filme não são grandes coisas. O Brandon Lee é um cara que ele estava demonstrando assim um potencial muito grande. Com certeza, se não tivesse morrido durante as filmagens, para quem não sabe, ele morreu durante as filmagens. Ele foi atingido por um tiro que era para ser uma bala de festim, mas não era uma bala de festim que tinha no revólver. Enfim, não sobreviveu. Lamentável, inclusive, a morte do cara. E provavelmente ele tinha tudo para se tornar um baita ator. Com o passar do tempo, nunca saberemos, né? Mas esse era um filme que também conversava com a sua época. Então, quer dizer, a gente já não tinha mais um mullet, a gente já não tinha mais aquela ultraviolência crua como tinha nos quadrinhos, né? Existia violência no filme, mas ela era bem mais cadenciada. E se a gente parar pra pensar, ali a gente já tem um cara que ele é mais o gotiquinho dos anos 90. Ele é praticamente, ele é vocalista de uma banda alternativa. No primeiro, nos quadrinhos, né, no gibi, ele era guitarrista e vocalista de uma banda de pós-punk ou meio glam, entendeu? Quando você chega ali no filme dos anos 90, ele já é vocalista de uma banda meio alternativa, quase grunge, mas ainda assim com uma pegada muito dark, com uma pegada muito trevosa, né? E essa estética, ela acabou conversando também com o adolescente da época, e eu digo isso porque eu era um adolescente trevozinho naquela época, né? Então você via aquele cara, tipo, de roupa preta, melancólico, triste, todo tipo, oh, meu Deus, não sei o quê. E de repente ele era o herói da história e tinha todo um pano de fundo de vingança e ao mesmo tempo de redenção, né? Tipo, mataram, aí nesse caso a Shelley, né, a noiva dele foi morta pelos criminosos e tarará. Inclusive nos quadrinhos tem uma conexão com essa coisa do motorista bêbado que eu referenciei antes, porque se não me falha a memória, a Shelley é morta, ela é atacada pelos bandidos na beira da estrada, porque acho que o carro deles tem defeito no meio da estrada, e aí eles são atacados com o carro estragado, perto da neve, não sei o quê. Já no filme, acontece diferente. No filme, eles estão num apartamento deles, que fica numa região trash de Los Angeles, né? O filme dá a impressão de ser uma espécie de futuro meio distópico, algo assim. Pelo menos sempre me deu essa impressão, porque é uma coisa, se não é um futuro distópico, é uma realidade bem alternativa, onde tudo é muito violento. E aí eles são atacados pelos bandidos dentro de casa, porque esses bandidos estão indo lá tentar tomar posse do prédio, do apartamentos, e a esposa dele, né, a noiva dele é uma ativista, não sei o que, enfim, eles vão lá, espancam ele, matam ele, jogam de cima do prédio, né, violentam a menina e matam ela também, e aí ele volta. Cara, desse filme, o que chama muita atenção pra mim é a trilha sonora. Eu amo a trilha sonora desse filme, sabe? Tem algumas das bandas que eu mais curto estão nessa trilha sonora. Então você tem Stone Temple Pilots, você tem, se não me engano, tem Primus, tem The Cure, obviamente, tem Helmet. Ah, não, Helmet, não é Primus, tem o Helmet, tem... que mais? Tem Joy Division. Tem uma banda que eu gosto bastante chamada Medicine, que toca a minha música favorita desse filme, que é Time Baby Tree.
que eles têm no filme, que é uma bandinha que parece tocando na casa noturna e tudo mais. Gosto pra caralho desse filme. Foi um filme que ele impactou bastante, assim, em termos culturais na época. A gente teve uma parte 2 que é bem mais ou menos, teve uma parte 3 que é horrorosa e teve uma série de TV que é tenebrosa. Isso porque o filme não é nenhum grande primor, assim, mas é um filme que pelo qual eu tenho muito carinho. Eu gosto muito daquela estética, entendeu? E daí a gente avança no tempo e ali por meados de 2016, 2017, alguma coisa assim, se não me engano, o Jason Momoa entrou numas de querer fazer o Corvo. E aí despertou o saudosismo da veiarada, tipo eu, porque você vê o Jason Momoa cabeludo, com aquela cara de metaleiro, mais bombadinho, ele também não deixa de ser o quê? Fruto da sua época, ele não deixa de ser, de certa forma, uma estética da época, né? Que é um cara forte, mas não muito bombado, mas é um cara cabeludo, é um cara carismático. Mas eu já fiquei reticente quando saiu essa possibilidade de ser feita com o próprio Momoa. Porque primeiro que eu não considero que ele seja um bom ator, não acho que ele seja um bom ator. E outra, né, cara, eu fiquei pensando, tá, mas como é que eles vão fazer essa história funcionar? Né? Porque daí eu já fiquei com trauma por causa do Conan, que fizeram o remake do Conan com o Jason Momoa e o filme é muito ruim. Então, sei lá. Enfim, flopou, não deu certo, não rolou. Chegamos agora. Temos a versão de 2024. Já está acontecendo. É uma realidade. Está entre nós, né? O Corvo remake está entre nós. E aí saíram as imagens. Bom, pela primeira vez nós vamos ter um ator foda, que é o Bill Skarsgård. Ele é um ator foda. A gente não tem como negar isso. Mas o que eu achei interessante foi o visual, né? Um visual que incomodou muita gente. Aquele cabelo curto, meio raspadinho do lado, cara com cara tatuada, todo tatuado, magérrimo, super magro, né? Uma magreza quase doentia, de certa forma. E mais uma vez, gente, nós temos o quê? Uma estética que conversa com o jovem de agora, sabe? Ele tem essa pegada meio artista de trap, meio sad boy, né? Tem essa coisa do cara magrelo, com cabelo esquisito, com uma cara esquisita. Se vocês pararem pra ver, gente, até as bandas de metal mais extremo de hoje em dia, alternativas, elas têm muitas misturas nesse estilo, sabe? Eu esqueci o nome daquela banda do cara que toca violino e canta, que faz uns gutural e tudo mais. A gente tem umas bandas tipo isso daí, tem várias bandas que tem uma estética mais dark, mais pesada, mas às vezes não tem uma estética musical tão pautada nisso, tem guitarra pesada e tudo mais, mas alterna um vocal gutural ou um screamo com um vocal limpo, com um vocal meio melancólico e tal. Então eu acho que conversa muito com o pessoal. Hoje a gente tem misturas diferentes hoje na música. Eu tô falando da música porque a música é uma linha central dessa história, desse filme, desse lore, né? E o diretor desse filme vai ser o Rupert Sanders, que é um cara que já ganhou, inclusive, o Leão de Ouro por publicidade, por propaganda. Ele fez uma propaganda pro Halo 3 e ele ganhou o Leão de Ouro em Cannes por essa propaganda. Ele é um cara que vem da publicidade. Ele fez aquele filme da Branca de Neve, de 2012, Branca de Neve e o Caçador, se não me engano, tá? E assim, sei lá, cara, o filme tem bastante coisa pra ser legal, mas eu tô falando aqui do fator de identificação, galera, saca? Eu não posso querer achar que eu vou me identificar com esse remake, com esse reboot, porque ele não tem, ele não conversa comigo, ele não foi feito pensando em mim, que sou um saudosista, que viveu a adolescência nos anos 90 e assistiu o primeiro filme do Corvo. Da mesma forma que eu não tenho como me identificar com a obra original dos quadrinhos, porque eu nem era vivo naquela época, nem existia naquela época, e ela não conversa comigo porque ela não faz parte de um período importante da minha vida, tá entendendo? Curioso, porque o pessoal que eu vi chorando e reclamando, e eu inclusive fiz bastante piada com o visual do Bill Skarsgård nesse filme, né, essas imagens que vazaram, mas é mais pela zoeira, cara, eu não tenho nada contra, na verdade, né? Mas eu vi muitos comentários mistos, e interessante é que eu vi a veiarada, o pessoal da minha faixa etária, para um pouco menos, um pouco mais, mas é um pessoal perto da minha faixa etária reclamando. Ah, porque ficou uma merda, porque vai ser uma bosta, porque não sei o quê, papapá. E uns comentários daqueles que vocês já imaginam, sabe? Ah, porque estragaram o personagem. Eu mesmo fiz um comentário zoando, né? Estragaram o cara e tal. Mas, enquanto que eu vi o pessoal mais jovem, o pessoal mais novo, falando que ok, ou então sendo indiferente, as meninas achando ele bonito. Eu vi muitas meninas novinhas falando, porque eu pegava, ele tá muito gato e não sei o quê. E eu acho feio, eu acho o Bill Skarsgård, ele pode ser um puta ator, um excelente ator, mas bonito ele não é. Ele não é um cara bonito, é um cara feio. Mas eu entendo que a estética dele agrada as meninas de agora. Gente, quando eu era adolescente, as meninas da minha bolha, vamos dizer, porque tinham várias tribos urbanas naquela época,
Mas as meninas da minha bolha, que gostavam de rock, de metal, elas curtiam uns caras cabeludo, uns caras meio com cara de maloqueiro, entendeu? Ou então uns góticos, cabeludão, assim, trevoso. Eu fazia mais sucesso com as menininhas, porque era meio andrógeno, né? E tal. Então as estéticas mudam com o tempo. Então, veja, quem que nunca viu, vocês já devem ter visto o videozinho das meninas chorando, dando piti, caindo no chão, se descabelando, sei lá, por causa do MC Daniel, por causa do MC Guimê, entendeu? Por causa de, sei lá, de vários artistas que a gente vê de trap que tem essa estética. E é um fruto da época, galera. Faz parte. Eu não vou achar esquisito se eu for ver esse filme e de repente ele tiver uma banda que não é de metal, que não é de rock necessariamente, ou que tem uma influência de rock, mas tem outras influências, eu não vou achar isso esquisito, porque conversa com o momento atual. E pelo que eu pude perceber, o filme vai se passar na época atual, então não vejo nada de errado, saca? É uma questão de identificação, é uma questão de se identificar com o momento. Eu não vou me identificar com esse filme, mas o filme de 94 sempre vai existir para quando eu quiser revê-lo, entendeu? E resgatar aquele momento da minha vida. Então, porra, deixa a molecada se divertir, deixa os moleques curtirem, entendeu? Se o filme vai ser bom, vai ser ruim, não faço a menor ideia. Pode ser que seja uma bomba, uma baita porcaria, pode ser que dê uma flopada nervosa, mas pode ser que seja um filme bacana também. A gente não sabe, a gente vai saber quando sair. Eu não estou fazendo especulações sobre a qualidade do filme, mas eu estou falando das primeiras impressões que a gente tem e de como é importante a gente pensar sobre essas primeiras impressões, porque às vezes a gente é muito rígido e a gente se usa muito como régua para medir tudo, né? Então, sei lá, se não gostou, não curtiu, não tem muito a tua cara, tá tudo bem, cara. O filme original continua existindo, os quadrinhos originais continuam existindo e é isso daí. Enfim, falei pra cacete, mas foi só pra abordar um assunto que me pareceu divertido. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, muito axé e até. É nóis. Falou, meu povo.